Show de bola, rapaziada. Vamos começar mais uma entrevista. Uma galera que eu há muito tempo acompanho e vai ser muito legal para você que está querendo começar no jornalismo, querendo uma ideia para iniciar, caminhar, ouvir a história que o Júnior vai nos contar. Tem mais gente que trabalha com ele, mas é uma galera que eu acompanho bastante, a galera do Bairrista. E eu já te apresento, Júnior. Primeiro, prazer ter você aqui, né? Acho que a galera vai gostar bastante da entrevista, mas obrigado por ter disponibilizado um tempinho aí para compartilhar um pouquinho desse conhecimento com a gente. Tudo bem, garoto? Tudo bem, Berton? Beleza, velho? Um abração pra ti, pra todo mundo aí. Cara, prazer é todo nosso aqui. Te agradecer o convite. Tamo aí, cara. Vou trocar uma ideia, enfim. Sabe Gostei que falar bobagem é a minha especialidade. Vamos começar por aí mesmo, cara, porque assim, o Bairrista começou com uma conta de Twitter, é isso? Sim. Conta um pouquinho da história. Só para quem não conhece, o Bairrista, obviamente, é um canal hoje mais voltado ao Rio Grande do Sul, por isso o Bairrista, né? O nome já deixa bem claro que é muito focado para um estado. Mas começou uma conta de Twitter e hoje é um canal, transmite jogos, faz debates, quer dizer, os caras produzem conteúdo de jornalismo esportivo. Como é que começou, cara? Como é que funcionou isso? Era uma conta de Twitter e aí como é que a fagulha pegou e estourou? Conta um pouquinho da história de vocês para nós, por favor. Pois é, velho. O Bairrista vai completar 10 anos agora em maio, né? E começou, foi assim, com uma conta de Twitter, uma brincadeira total, assim, uma ironia com as coisas do Rio Grande do Sul, né? Esse nosso gauchismo exacerbado aqui, tudo é melhor, tudo é maior, tudo é mais bonito. E a gente, enfim, começou assim, fazendo umas ironias, enfim, umas brincadeiras, né? Essa coisa do gaúcho achar que o planeta Terra é esse punhado de terra ao redor do Rio Grande do Sul, ao redor do Alegrete, essas coisas, né? Que chimarrão, churrasco. E a gente, cara, depois de um tempo, assim, o Twitter... Primeiro que o Twitter é uma ferramenta maravilhosa, né? De pouco espaço, né? Mas que, por ter poucos caracteres, te exige muita sagacidade, muita presença de espírito. Mas aí depois já veio a ideia de fazer um portal, assim, que era um portal mesmo, com editorias e tal, brincando também com as coisas aqui, fazendo textos, enfim. No começo era só eu que escrevia, aí depois de um tempo conheci o Edu, que é o meu sócio, né, que não tá aqui hoje, que é a cota de colorados do grupo, né? E aí, cara, aconteceu. O Bairrista, a partir de 2012, virou realmente um local onde a galera tinha charge, texto, enfim, era um grande portal de humor. Aí depois a gente migrou para o rádio também, começou a se espraiar, né, como se diz aqui. E, enfim, foi para o rádio, virou jornal impresso. E aí, claro, depois de um certo tempo, a gente começou a sentir uma necessidade, viu algumas brechas, né, também com esse nosso trabalho no rádio. Tu sabe bem, né, Berton, que o rádio esportivo gaúcho aqui é muito forte, muita gente qualificada, muitos bambas, né, muitas cobras, enfim, no bom sentido, né, muita gente experiente. Mas a gente começou a notar algumas brechas nesse sentido dessa conversa com um público mais jovem, essa digitalização que estava rolando. E a gente começou a focar nesses jogos aqui, nos jogos do interior, divisão de acesso, copinha, acompanhar a Grêmio Inter, óbvio, né? E a gente faz uma cobertura bem humorada, obviamente, mas a gente migrou do humor para uma cobertura exatamente isso, né? A gente saiu do humor, às vezes até fictício, para uma coisa bem humorada, para falar das coisas daqui. O nosso assunto a gente sempre falou muito de futebol, né? Então foi natural para a gente. E depois de um certo tempo, com essa evolução, enfim, de questão tecnológica, equipamento, ferramentas, né, plataformas, a gente começou a fazer um jogo aqui, um jogo ali, uma transmissão, um debate. Quando vê, o Silvio Benfica ficou nosso amigo, o Cacala ficou nosso amigo, o Baldasso ficou nosso amigo, o Kleber ficou nosso amigo. Só para contextualizar, o Luiz Henrique Benfica, jornalista por muito tempo, e quem não é do Rio Grande do Sul não vai conhecer. O Silvio, Luiz Henrique é irmão dele. O Silvio Benfica, jornalista por muito tempo da Rádio Gaúcha, né, Grupo RBS, Rio Grande do Sul, muito forte. O Cacalo, ex-presidente do Grêmio, né, por muito tempo dirigente do gremista. O Baldasso, também muito tempo ligado à RBS, TV Bandeirantes, né, todos esses figuras muito emblemáticas ou do jornalismo ou do esporte brasileiro, né? Cara, quando a gente viu, nós estávamos com
um time muito forte, assim, né? Então a gente começou a trabalhar isso com uma periodicidade, a levar mais sério, investimos em equipamentos, né? Em uma programação no canal, enfim, a gente faz um híbrido, né? Uma coisa que acerta essa galera mais jovem, assim, uma galera que está ligada em jogos de videogame, a gente tem feito muito. A gente achou um cara agora em Bagé, o Guita, que é um camarada que faz edição para jogos de videogame. Ele fez toda a divisão de acesso para a gente no videogame. A gente simula jogos do Bagé com São Paulo de Rio Grande. Cara, é uma coisa que ninguém nunca imaginou, entendeu? E a gente tem a gente tem uma falha aqui na capital, em Porto Alegre. A gente é muito porto-alegrense, né? A gente acha que o Rio Grande do Sul é só Porto Alegre. E tem uma galera no interior, times, enfim. Verdade. Torcidas fanáticas, né? Exato. Guarani de Bagé, tem muita gente. Júnior, rivalidades históricas. Só nessa tua primeira história aí que tu contou do canal, já tem uma explosão aqui na minha cabeça de perguntas para a gente organizar, porque assim, eu trabalho muito com jovens, né, de jornalismo, galera que quer começar e tal, e todo tempo o pessoal me pergunta: Gustavo, como é que eu posso começar? Gustavo, como é que eu posso começar? Enfim. E eu sempre digo assim, ó, cara, faz uma conta no Twitter, faz uma conta no Instagram, faz um canal no YouTube. Hoje em dia, você não precisa mais esperar as emissoras irem atrás de ti. Quando eu comecei, eu precisava. Você não estava empregado numa empresa de comunicação, eu estava fora do mercado. Uhum. E a galera, às vezes, não leva fé de quanto isso pode dar certo e você exercer jornalismo. Então, assim, esse teu primeiro depoimento, vocês começaram com uma conta no Twitter, e hoje vocês exercem jornalismo, tanto na capital quanto no interior. Isso é fantástico. E é para quem está querendo começar a trabalhar com jornalismo esportivo se dar conta de que tu não precisa ficar realmente esperando. Se você colocar a mão na massa e fizer um bom trabalho, pode dar certo, e vocês são um exemplo vivo disso. E por isso, inclusive, que foi um dos motivos que eu queria fazer essa entrevista com vocês. Pois é, e tu sabe, né, cara, a gente tem, claro, eu acho que o nosso mérito, assim, primeiro foi nunca estagnar, entendeu? A gente está sempre em busca de melhoria, sempre em busca de inovação, sempre tentando enxergar. Claro que não é uma coisa fácil, e também não é certeza de garantia que vai dar certo, enfim, mas a gente está sempre nessa constante evolução. Mas isso que tu mencionou é fundamental, assim, o Bairrista nasce porque eu ia trabalhar, ia para o escritório, cara, com os sites não era nem minha área eu era da Contábeis, para ter uma ideia. Ah, você nem jornalista então? Ou não é, pelo menos? Não. Mas a minha área era Contábeis, eu não cheguei a me formar, depois eu fui para o jornalismo e não terminei também, não consegui conciliar e tal. Mas assim, cara, eu ia trabalhar, fazer minhas coisas, e o rádio ligado, e o Twitter aberto, e as redes sociais, os sites. O Bairrista nasce porque, primeiro, era uma vontade minha de escrever, eu gosto muito de escrever, e depois porque eu estava bem informada. O Bairrista era uma sátira do dia a dia, era uma coisa que acontecia, sei lá, na Itália, na Europa, no futebol, na política, em Brasília. E eu pegava e trazia para o nosso contexto, assim, fazia uma piada, obviamente, tinha uma aptidão minha. E depois essas próximas viradas aí que o Bairrista acaba dando, né, migrando, saindo do humor, indo para o rádio, fazendo inovações digitais lá na Rádio Gaúcha, que é uma das potências do Brasil, e era uma rádio que estava realmente estagnada nesse sentido, né? Foi nessa questão, tipo assim, cara, nós temos o Sala de Redação aqui, que é um programa histórico, né? Eu acho que é o debate esportivo mais antigo do Brasil. O pessoal quer ver no Facebook, quer ver no YouTube, vamos colocar umas câmeras aqui, vamos fazer essa transcrição do programa no Twitter, nas redes sociais, gravar vídeo com eles. Então foi sempre, assim, hoje em dia, do jeito que as coisas estão velozes e disputadas, concorridas, né? E ao mesmo tempo, é exatamente isso que tu mencionou. O Bairrista, se fosse na década de 90, ia ter que imprimir, ia ter que distribuir, entendeu? O Bairrista começou no meu telefone, no meu quarto, no meu computador, no meu quarto, na casa da minha mãe. Então, mas assim, isso te mostra também que tu precisa estar sempre ligado, sempre farejando, né? Porque as viradas vêm sem muito aviso. O podcast estava rolando nos Estados Unidos já há muito tempo. No Brasil aconteceu no passado. Tu não consegue mensurar essas modas. Nós chegamos no auge aqui no Brasil. Diz que o auge do podcast vai ser daqui a 2 anos.
né? É. E fantástico o que tu tá dizendo, porque assim, às vezes o feito é melhor que o perfeito, né? Tu começou a fazer ali, começou a postar, a coisa começou a dar certo, Ah, sim. e aí você começa aí a ajustar a trajetória no caminho. Eu quero só fazer uma correção no que eu falei. Quando eu falei assim, não é jornalista, jornalista você é porque você exerce jornalismo. Talvez não É, tenha feito faculdade, não é formado, mas é jornalismo. Né? E é jornalista porque trabalha com isso e exerce a profissão. a gente teve que fazer aí as partes legais aí para acessar estádios, enfim, né, essas questões de registros e tal. Mas a gente, cara, a gente falar de futebol para mim foi muito fácil, porque, cara, eu sou completamente louco pro futebol, sempre fui, desde meus 6, 7 anos de idade. Aquela primeira Copa de 94 me pegou em cheio, né? E eu sou gremista, meu pai me fez gremista desde piá, então piá, traduzindo aí para os brasileiros, né? É uma criança pequena. Para os brasileiros é ótimo. Mas, então, cara, mas assim, é uma questão também de aptidão, não sei te explicar muito bem como aconteceu isso tudo, né? Claro, a gente tem um time, eu vejo a gente aqui hoje, né, como um bom time de futebol, né, que alia uma gurizada com um volantão experiente, um zagueiro veterano, um centroavante matador, entendeu? A gente tem uma mescla aqui, um time hoje que a gente consegue comentar jogos, ter ideias e ter o suporte dessa galera, assim. Cara, pô, ter o Kleber Grabowska com a gente, o Silvio, o Cacala, essa turma toda aí. Serra Uma tá com galera. vocês ainda? O Rafael Serra passou por aí O também? Serra tá conosco aqui também. Cara, assim, é um movimento, né, Everton? Só, Esses caras saíram do rádio aqui, o Benfica, o Kleber. Os caras não quiseram voltar, entendeu? Os caras estão. Existe, hoje sim, hoje nós podemos dizer, existe um mercado novo aqui no Rio Grande do Sul que está acontecendo com transmissões de jogos, e não só a gente aqui, tem isso que eu ia rádios te perguntar. identificadas. Isso que eu ia te perguntar. Hoje, só contextualizando, hoje vocês têm programas, transmitem Sim. jogos, como é que funciona a plataforma? Nós temos programas diários, né? Nós temos um programa que é junto com a RDC TV aqui, que passa nos canais da TV a cabo. A gente tem um programa que é no final da tarde, que somos nós daí, mais agorizada mesmo, né? Na TV é um misto, né? Nós, com essa turma aí que eu te citei, o Kleber, o Benfica. No final da tarde a gente faz as nossas lives aqui, que é às 5 da tarde, né? Que a gente chama de hora do mate, porque é a hora de tomar chimarrão, né? Final da tarde e no começo da manhã. Quer dizer, hora de chimarrão é todo dia, né? Mas tá bem. E a gente tem... Cara, nós estamos fazendo transmissões em cadeia com rádios da Serra Gaúcha. Agora a gente acabou de lançar uma plataforma junto com a Federação Gaúcha de Futebol, que vai ser o pay-per-view do futebol gaúcho, né? Exceto o Gauchão da primeira divisão, que é a RBS TV. Todos os jogos, divisão de acesso, terceirona, né? Que é terceira divisão, que é chamada de segundona. As Copas de segundo semestre, futebol feminino, Copa de juniores, tudo o cara vai poder assistir. A plataforma chamada fgftv.com.br, o cara vai ter uma mensalidade de R$19,90, metade do valor vai para o time dele do coração, o cara, menos Grêmio Inter, claro, né? O cara torce para o Bagé, torce para o Brasil de Farroupilha, torce para o Lajadense, ele vai metade da assinatura dele vai para o clube do coração, e o cara assiste todos os jogos. O cara vai ter o conteúdo do clube e ainda vai ajudar o clube do coração. A gente cansou de ter jogos aqui sem transmissão, né, cara? E assim, como eu te digo, claro, a gente tem polos aqui que são Caxias e Pelotas, né? Com times na Série B, times na Copa do Brasil, mas o Bagé, Santa Maria, cara, muito legal. A Serra, Farroupilha, enfim, o Lajeado, Santa Cruz do Sul, a Avenida agora foi rebaixada, infelizmente. O pessoal vai poder ver tudo, né? Não vai depender da TV, enfim. O cara vai uma plataforma boa com aplicativo. Então isso esse novo projeto, né, Berton? É bem uma cara do que a gente faz. A gente está sempre em busca de inovação, tentando preencher essas lacunas que ainda existem aqui no Rio Grande do Sul. E é muito legal esse mercado que está ampliando cada vez mais. E aí tem muita gente que me pergunta assim, Júnior, também, o quanto que eu posso hoje trabalhar na internet e chamar a atenção de uma grande emissora? Vocês estão aí, exemplo vivo, né? Vocês na Rádio Gaúcha, hoje a RDC TV, que é uma rede aí do Rio Grande do Sul, que está crescendo bastante, nova, inclusive fazendo programas e tal. Você que está nesse meio da internet e faz jogos por aí, o quanto que dá para despertar o interesse em grandes emissoras? E eu vou mais um pouquinho além ainda. É preciso despertar, porque eu acho que assim, dá para viver, né?
da internet hoje. Eu já ia começar a minha resposta assim. Eu não é um desmerecimento, não é isso. Eu concordo, entendo, acho muito legal. Acho que se tem alguém aqui no Rio Grande do Sul que tem a pretensão de ser narrador da Rádio Guaíba, da Band, da Gaúcha, acho muito legal, compreendo perfeitamente. Mas quero dizer para ele que também não precisa. Que se ele, né, a gente tem um exemplo que estava até há pouco tempo conosco aqui, agora foi fazer a carreira dele solo, que é o Lucas Colar, que é um guri fantástico, colorado, ele cobre tudo do Inter, treino, jogo, tem todas as informações, ele é um belíssimo exemplo, né? E a nossa imprensa aqui no Sul, né, Berton, sabe, é gremista e colorado, enfim, não é pulverizado como São Paulo e Rio. Aqui é uma grande dificuldade para ter um jornalista identificado, né? Nós tivemos muito poucos, né? Para mim, até já querendo fazer menção, tu trabalhou com o maior de todos para mim, que foi o Cláudio Cabral, mas tem o Guerrinha na RBS, enfim, são poucos, agora o pessoal está começando a sair do armário, né, tirar a camisa do armário, enfim, mas na internet isso já é consolidado, né, rádios identificadas, tem o pessoal da Rádio Pachola, que cobre o Grêmio, Inferno é Meu Destino, que é a do Inter, né. Cara, eu compreendo, entendo perfeitamente. Acho que o mercado não está tão legal, assim, falando na questão do negócio, né? Acho que o mercado para as rádios aqui mudou bastante. Essas rádios que eu citei eram potências, hoje em dia elas estão com quadros encolhidos de pessoal, enfim. Mas compreendo perfeitamente, acho perfeitamente normal o cara ter o sonho de ser o próximo Pedro Ernesto Denardim. Eu adoraria sê-lo, inclusive. Mas quero dizer para esse cara também que se ele não conseguir entrar na Gaúcha, se ele não conseguir entrar na Guaíba, cara, o mundo não acabou, entendeu? Ele pode muito bem criar a plataforma dele ou, cara, trabalhar com isso. A internet democratizou muito claro que ainda tem essa questão de direitos de transmissão, enfim, mas a internet democratizou muito isso, né? Abriu muitas portas. E nós somos um exemplo claro disso. Cara, como é que funciona um pouco assim você falou assim do nicho, né? Pegar ali o nicho do mercado e tal. É uma coisa que eu tento alertar também, não tentar abraçar o mundo, né? Quer dizer, vocês focaram no Rio Grande do Sul, pegaram ali um pouco do interior e tal. E vocês foram abrindo aos poucos, mas o que você aconselha no início, assim? É fazer como esses profissionais que tu citaste aí, de repente focar no Inter, focar no Grêmio, focar só no interior? Porque acho que abraçar o mundo é um pouco complicado, né? E assim, tem mercados que estão se saturando naturalmente, né? Porque tem uma corrida, parece a Serra Pelada, né? No final dos anos 80, lá, os garimpos, né? Tem um pessoal. Aí agora tá tendo um êxodo aqui de jornalistas pro YouTube, assim, tipo, todo mundo tá fazendo um canal. Eu acho que funciona, porque, enfim, a questão é. O cara, quando cria o canal dele no YouTube para dar uma informação, enfim, ele vai ter a gama de seguidores dele, né? E aí, mérito dele, enfim, de ter ideia, de ter conteúdo. Agora, eu acho o nicho muito importante, assim, eu acho muito legal, acho que é uma tendência realmente, assim, às vezes eu descubro coisas no YouTube que fico de queixo caído, assim, sabe? Vídeos, assim, sei lá, receitas e coisas muito específicas, assim, né? Claro que falar para mais gente é muito melhor, enfim. Mas eu acho o nicho muito importante. Acho importante sim também o cara que a pessoa que está tentando, né, que está pensando em fazer o seu canal, o seu conteúdo. Tu citou aquele negócio melhor feito do que perfeito. Esse é o nosso lema aqui. A quantidade de projetos, Berton, que a gente começou sem ganhar absolutamente nada, assim, tirando do nosso bolso. E outra, as ideias, elas surgem, entendeu? Mas tu manter uma ideia de pé é muito complicado. Então, identificar o teu público, identificar o assunto que tu quer comentar, mas não desistir, entendeu? Não começar pelo final. A gente sempre imagina que vai vir uma enxurrada de público, que vai vir muita gente. Começar pensando no sucesso, na grana, no público, na audiência. Isso para mim é começar pensando no final já. É muito importante manter essas ideias de pé, perseverar, não é mole realmente. O nosso mercado aqui é mais restrito, a gente brinca que se a gente fosse de São Paulo a gente já estava rico aí, andando de helicóptero, mas aqui no Rio Grande do Sul já é uma coisa um pouco diferente, o gaúcho é mais ressabiado, mais desconfiado, enfim. Sabe como é que é? Tu sabe bem, né? Tu é daqui. Mas cara, fazer, botar de pé a ideia, manter a ideia de pé, perseverar, identificar, se especializar, cara, não parar de ler, estar bem informado. É uma mescla de empreendedorismo com jornalismo, né?
E essa questão do humor, né? Tu falou assim, para mim é muito fácil, tal, já tenho uma veia humorística e tal. E a galera pergunta, tem muita dúvida, assim, precisa necessariamente fazer humor? Até que ponto o humor é legal? Até que ponto, enfim, que tu vê em relação a isso? Precisa ter humor? Não precisa? Precisa ser um jornalismo mais sério? Como é que funciona essa questão de canal na internet? Zé, eu vou te dizer, eu acho que quando tu tá num ambiente saudável, com uma equipe legal, com gente com conteúdo, eu acho que as personalidades vão se sobressaindo, vão saltando aos olhos, digamos assim. As personalidades vão aflorando, né? As pessoas vão ficando mais à vontade. E, olha, é uma questão realmente... Eu vi muita coisa acontecendo, tipo assim, veículos tradicionais pedindo para pessoas que não eram engraçadas serem engraçadas, né? Então acabou que ficou meio... O público consegue identificar o que é, né? O que é Natural, o que fake. não é natural? Exato. Eu acho que é importante, hoje em dia eu acho importante deixar os comunicadores à vontade, assim. Tudo tem um limite, obviamente, né? Mas deslizes vão acontecer, a gente fazer ao vivo, tu sabe bem também, fazer ao vivo é difícil, é muito mais difícil, às vezes tu tá num clima descontraído, alguém te diz alguma coisa, tu lê um recado, uma interatividade, acaba se complicando. Mas eu não sei muito bem, assim, eu acho que se tu tem um público que espera uma coisa de ti mais descontraída, acho interessante tu procurar pessoas descontraídas para fazer, pensando como né, como um empresário, assim, não pedir para certas pessoas tentarem, né, Ter o que elas não são e vai ficar por... então, mas no nosso caso aqui a gente tenta mesclar isso, assim. A gente não faz humor, mas a gente informa de uma maneira bem humorada, descontraída, né? O debate, né? Tem a corneta do Cacalo com o Baldaço. O Benfica já é um cara que tenta mais manter todo mundo na rédea. Quando nós fazemos aqui só nós, muito mais descontraído, porque né, gurizada na faixa dos 20 aos 30 e pouquinhos. Então já tem uma... A gente também, quando a gente faz sozinho aqui, é mais para internet, então já é um público, lá tem a TV, é outro, né? O rádio é outro. Importante também saber para quem tu tá falando, né? Legal. Como é que funciona essa questão da linguagem? Deve ser interessante mesmo. Eu imagino que a internet vocês devem, como você falou, ter uma linguagem, TV já é um comportamento um pouco diferente, é fácil virar essa chavinha, tem que dominar. E outra, quem domina essa linguagem multiplataforma, a tendência é realmente ter um mercado um pouco mais aberto? Pois é, sabe que a gente é a primeira vez que nós estamos fazendo TV, né? TV de fato, assim, com câmeras. Quer dizer, nós temos câmeras aqui, a gente transmite em vídeo, mas é diferente, a gente não fala para a câmera, né? Não tem aquele posicionamento, todo aquele Uma ensaio ali. formalidade, né? São questões diferentes. Mas, olha, assim, muda, obviamente muda. Para mim é difícil, porque eu sou muito galhofeiro, eu tento me controlar lá. Mas, ao mesmo tempo, quando surge alguma coisa, entendeu? Que entra no programa, acaba ficando muito mais engraçado, porque ninguém espera que aquilo aconteça daquele jeito. A gente tem a sorte também de todas as pessoas que estão aqui envolvidas no nosso processo, tá todo mundo na mesma batida, mesmo os mais veteranos, assim. O Silvio às vezes solta um palavrãozinho, faz uma provocação, faz uma piada, ri de si mesmo, né? O Kleber também é um cara muito bem-humorado, o Baldasso faz uma corneta ali com o Cacalo. Agora, o cara que está preparado para ir para o rádio, para a internet, e mais do que isso, né, Berton? Mais do que o cara ser multiplataforma, o cara que consegue fazer, né? Não é só, tipo assim, ele entrar num contexto de apresentar um programa de rádio, um programa de TV, mas que ele mesmo consiga produzir o seu conteúdo, né? Isso é muito importante também. O cara que sabe, que daqui a um pouco já consegue editar seus próprios vídeos no telefone, que entende a linguagem, né? Instantaneidade, a internet cobra muito isso, né? Não é uma questão de furo, mas é uma questão de chegar primeiro, de estar em cima do lance. Interessante. As pessoas as pessoas não são muito repetitivas nas redes sociais, né? Se ela for compartilhar algum assunto, provavelmente ela vai compartilhar uma vez só. Então, se tu chegar primeiro, provavelmente ela compartilha o teu conteúdo, né? E isso fideliza a galera também, saber que a gente vai estar primeiro lá, ter a informação, né?
postar corretamente, escrever corretamente, cuidado com o português. Ainda é jornalismo, né, Berton? Tu Claro. que tem que Raiz, falar, na verdade. raiz. Tu que é o jornalista da turma Não, aqui. mas é por isso que eu tô falando, velho. É jornalismo raiz, é por isso que eu tô dizendo. Vocês exercem jornalismo puro num mercado novo, no mercado que está se abrindo, no mercado que cada vez mais está gerando oportunidade. E a questão técnica, cara, nessa questão do feito é melhor que perfeito. Para começar, hoje vocês têm uma estrutura legal, vocês têm estúdio, eu estou vendo até um microfone personalizado e tal. Mas para Sim. começar, precisa muito ou dá para começar com pouco? Como é que vocês começaram? A gente, olha, vou te dizer, a primeira vez que a gente fez uma transmissão em vídeo, que foi no sala de redação, a gente comprou webcam HD, pra ter uma ideia. E compramos um computador bom, umas 5 webcams HD e foi descobrindo, assim. A gente foi, né, testando, evoluindo e tal. Mas eu acho que depende. Eu acho que se tu for fazer um debate, né, falar, por exemplo, do canal do Desimpedidos, que para mim é o melhor canal brasileiro. Tem uma infraestrutura ali legal, questão de vídeos, videomakers, né, editores, né, tudo mais ou menos gravado. Fazer uma live às vezes não depende só de ti, às vezes cai a internet do bairro, né, às vezes o YouTube oscila, o Facebook oscila, ainda não é uma questão consolidada. A gente vai ter o Grenal do Facebook agora, vai ser, a semana que vem promete ser uma enxurrada de reclamações. Mas, assim, vejo gente fazendo aqui nos estádios com o telefone muito bem, né? Se tem o Colar, tem O João Batista, né? O João Batista faz Batista Filho, o Esperoto lá no Grêmio faz também, faz com o telefone na mão, assim, ou com um suportezinho ali pro telefone, funciona perfeito também. Depende do que tu vai fazer um debate com mais pessoas, aqui a gente sentiu a necessidade, aqui a gente tem um cara dedicado para o som, para a imagem, entendeu? Computadores bons, equipamentos bons. A gente pensou num formato mais, né, evoluído, assim, até porque a gente não podia colocar aqui o Benfica, o Kleber, essa turma numa condição mais precária, né? E também para as coisas que a gente faz, as transmissões, por exemplo, essa parceria com a Federação Gaúcha, a gente transmite os jogos, 8 jogos, né? É uma Olha só, transmissão. muita coisa, hein? Narrador, comentarista, câmeras, enfim. Então, para o nosso caso, serviu. Mas, cara, vejo funcionar perfeitamente. Gente fazendo canal de YouTube com iPhone, com um telefone com uma câmera melhor, mais evoluída, né? Vejo gente fazendo assim. Essa coisa também, a internet te permite isso, né? Uma coisa mais pessoal. Tem uma descontração na internet também que te permite falar algumas coisas e te permite também se apresentar de alguma maneira, né? Uma parte mais estética, mais informal, a questão dos stories. Porra, quando os influenciadores brasileiros, tu vai ver, todos eles falam com a câmera, né? E isso é uma relação muito pessoal, né? Porque tu abre teu telefone, tu abre o Instagram aqui na tua cara e aparece alguém falando contigo, ele realmente está falando contigo, né? Quase olhando nos teus olhos, digamos assim. Então, permite isso também, né? O Colar é um cara que faz assim, que cobre o Inter, né? Treinos, enfim, filma lá, edita, corta, faz o canal no YouTube, faz live no YouTube só com o telefone. Varia muito, assim, varia realmente qual é a proposta. Cara, e aí tu me falou assim, bom, eu sempre gostei de futebol, desde pequeno acompanho. Para mim também a Copa de 94 foi a Copa que me tocou. Tenho alguma lembrança de 86, mas para mim eu vejo jogos de 94, qualquer coisa eu começo a chorar porque foi a Copa que me marcou. Sempre fui um apaixonado por futebol, era das contábeis, né? E agora está exercendo jornalismo, né? Exercendo jornalismo. Como é que é esse prazer que você está sentindo em exercer essa profissão? Conta o que aflora em você, o que você sente quando você liga o microfone, quando você está ali num debate, quando você está debatendo com os caras que para nós gaúchos, cara, Cacalo, Kleber Grabowska, Silvio Benfica, Fabiano Baldasso, esses nomes, para quem é do Rio Grande do Sul, são muito emblemáticos, né? É um timaço. Para quem não é do Rio Grande do Sul, não sabe o quanto que essas pessoas são representativas no estado. E você está exercendo jornalismo, debatendo com esses caras, indo no estádio, transmitindo jogos. Como é que é esse sonho realizado? Tchê, eu vou te dizer, eu até me arrepio para falar aqui, porque assim, ó, eu me criei ouvindo essas pessoas, sabe? Eu me criei ouvindo rádio, me criei ouvindo sala de redação.
as jornadas do Haroldo na Guaíba, cara, o Pedro narrando, o Ranzolin, enfim, a Libertadores de 95 do Grêmio foi praticamente no rádio, alguma coisa na TV. É uma loucura, assim, e isso tudo, essa ideia que nasceu do nada, assim, essa brincadeira, me propiciou ser o que eu realmente sempre quis ser, né? Que era escrever. Eu queria muito escrever, eu gosto muito de escrever. Acabei fazendo 3 livros, o livro do Sala de Redação, de 45 anos, olha só que emblemático, né? Eu escrevi junto com o Kleber, né? Nós fizemos um filme também, o livro saía junto com um filme que era um documentário, né, sobre Sala de Redação. Quando eu me vi na mesa do Sala de Redação, assim, porque a gente acompanhava o programa, ajeitando a transmissão, passando interatividade para eles. Cara, eu não sei te explicar muito bem. Falar de futebol para mim, eu falo 20 horas por dia de futebol, eu penso em futebol, eu assisto futebol. Quando eu não tô vendo futebol ou falando sobre, ouvindo alguma música, lendo alguma coisa, vendo um filme, mas o futebol sempre teve uma parcela muito grande na minha vida. O rádio também, eu não sei, cara, eu realmente me considero, assim, sem, né, não é um clichê, mas é um privilégio, realmente, eu tive muita sorte, não sei se foi Deus, quem foi que disse que eu merecia isso, mas não é mole também, a gente trabalha pra caramba aqui, sua pra caramba, né? Tem os perrengues, a grana às vezes fica curta, a gente investe o que ganha, reinveste aqui, mas é a nossa vida que tá aqui, né? E, cara, assim, na questão do conteúdo, de conviver com essas pessoas, de me tornar amigo do Kleber, por exemplo, de jantar na casa dele, do Benfica me ligar e me dar um conselho, me dar uma sugestão. O Cacalo foi um dos maiores dirigentes da história do meu clube, entendeu? E me trata pelo nome, conversa comigo e brinca comigo. Cara, é realmente, assim, um privilégio. Eu não me acostumo com isso e não deixaria me acostumar com isso, entendeu? Isso para mim sempre vai ser uma novidade, um privilégio, uma honra, uma alegria. Comentar um jogo de futebol, comentar um jogo do Grêmio no estádio, comentar um Grenal, cobrir uma partida fora, como a gente já fez várias vezes. Tudo que eu queria, tudo que eu pedi, assim, para se não fosse isso, cara, eu queria ser isso, ou jogador de futebol, ou músico. Músico eu não tenho talento nem para jogar futebol, então acabou que aconteceu isso aí por vias meio inesperadas, mas aconteceu. A minha história é parecida com essa também. Eu fui descobrindo que eu não tinha talento para as coisas, e aí descobri que o primeiro talento lá atrás era jornalismo, porque eu narro, enfim, desde os 5 anos de idade, e gosto disso muito também. Mas tocou num ponto, cara, que eu queria abordar contigo também, que é a questão do perrengue. Porque assim, a gente ouve a história de vocês, deu certo, aí parece assim, que foi uma trajetória só e pum. Aí o que cara acontece? Vamos me inspirar no barrista, os caras conseguiram, eu também consigo. Aí no primeiro perrengue, pum. Não é para mim, não vou conseguir, tal. Essa história do perrengue, como é que funciona? Quer dizer, tem que ouvir não, vai ter altos e baixos, a trajetória não é a mil maravilhas, né? Não é. É realmente difícil. A gente vê um mercado encolhido, assim, tem uma crise no Brasil há muito tempo instalada já, sei lá, desde 2014, 15, que a coisa, né, começou a realmente baixar muito. Isso se reflete nos negócios, claro, né? É sempre um desafio se reinventar, tentar captar recursos para manter todas essas. É uma estrutura que não é barata, né? Equipamento de vídeo e áudio também não são baratos, enfim. Tem o perrengue, sim, tem realmente o perrengue. Se os grandes veículos aqui que eu citei estão encolhendo, né? É porque tem, claro, também porque tem uma divisão de receita já com outros veículos, é mais barato e às vezes mais relevante anunciar conosco no canal do Baldasso, do João Batista, das rádios identificadas, do que num veículo tradicional. Às vezes tu gasta uma grana num jornal que, cara, quem é que lê jornal hoje em dia, né? Então, tudo se reflete nisso. Mas a nossa solução para driblar esses problemas aqui sempre foi, cara, tirar um coelho da cartola, inventar alguma coisa, criar alguma coisa, entendeu? Tem talento nisso, tem talento também na persuasão de vender, né? Que o Edu, meu sócio, faz muito bem isso.
Mas não é realmente fácil, assim, não é realmente fácil. Um canal hoje que seja de uma pessoa, por exemplo, é uma coisa, obviamente, muito mais prática de se fazer, né? Tem pouco custo, né? Tem lá custo de deslocamento, enfim. Mas tu faz com o teu telefone, edita tudo ali. A gente aqui chegou num patamar onde a gente tem uma certa exigência de qualidade, de infraestrutura. Hoje nós estamos em 10 pessoas, 11 pessoas, nossa estrutura, né? Nossa, bastante gente, hein? Sem contar a galera que faz os chamados freelas, né? Que faz um jogo, que faz uma câmera no jogo, que faz umas fixos aqui. A gente tá acho que em 10 pessoas já. E, cara, assim, é realmente um desafio. As coisas não tão fáceis para ninguém, né? No Brasil todo, assim. Tem aquela questão que eu te citei, que o nosso mercado realmente é muito desconfiado, né? Nosso mercado ainda não se ligou no digital. Tu vê pouca gente apostando nisso, mas gastando ainda mais com veículos tradicionais. Tem essa questão também do Pode costume, melhorar né? essa questão? Acho que ainda está engatinhando e pode crescer ainda mais? Vai crescer? Eu acho que sim, Berton. Acho que sim. Acho que vai evoluir. Acho que vai melhorar. Tem que melhorar, porque a gente está muito para trás aqui, né? A gente está, como canta o Humberto Gessinger, longe demais das outras capitais, né? São Paulo, por exemplo, é um polo extremamente evoluído. Por uma coincidência da vida, um dos meus melhores amigos de infância é o que faz lá o Olé do Brasil, né? E o mercado dele todo focado em São Paulo, não só na questão de valores, mas também no desembaraço, entendeu? Os negócios acontecem de maneira mais simples, o pessoal quer, já entendeu, ou tu apresenta uma ideia meio louca, o cara aceita, entendeu? Entende. Aqui ainda é muito focado na chancela do veículo, o cara vê sei lá, gaúcha, Guaíba, o cara já se impressiona mais, mesmo que esses veículos hoje, por exemplo, digitalmente, não tenham os nossos números hoje digitais aqui no Rio Grande do Sul, a gente só perde para gaúcha ZH, assim, por exemplo, né? Mas na questão das vendas, a gente passa muito trabalho, realmente. Mas eu acho que está acontecendo, assim, está acontecendo uma virada, né? A gente sempre foi muito criativo nessa questão de captar recursos, de inventar moda, de fazer projetos, né, de inventar negócio, realmente, né? E também um pouco de cara de pau, de bater na porta das pessoas e tentar oferecer alguma coisa, mas é difícil, assim, não é mole, realmente. Cara, assim, para a gente encerrar o bate-papo, eu queria só que você deixasse um recado para aquele cara assim que como tu lá atrás quer trabalhar com esporte, mas fica ali esperando, e sente o mercado fechado e tal, e de repente, cara, um cara que nem o Júnior que botou a cara lá no Twitter, começou a escrever e virou o que virou o bairrista. Qual é o conselho para esse cara não desistir, seguir no trabalho dele, ter fé que uma hora a coisa pode virar também por favor dele? Olha, o meu conselho eu acho que eu já, naquela resposta anterior, eu já meio que disse tudo, assim, fazer, assim, começa, faça, né, mantenha, acredita na tua ideia, mantenha, estar informado, ler, pesquisar, enfim, tá ligado no que está acontecendo, né, não jogar palavras aí ao vento, tentar realmente identificar alguma coisa, algum nicho, algum conteúdo, alguma novidade, alguma inovação. E assim, cara, manter a ideia de pé, assim, ideias surgem, ideias vêm e vão, mas é difícil, né, tu manter isso de pé, assim, as pessoas realmente, não tá dando certo, não tá rendendo, não tá dando retorno, é um trabalho de formiguinha mesmo, né, de levar pedacinho por pedacinho de folha para montar o teu ninho lá. Às vezes não vai dar, às vezes vai ser difícil, às vezes vai ter um retrocesso, às vezes vai ser caro, às vezes a grana vai encurtar, mas respeito, entendo todo mundo também que queira fazer carreira nos veículos tradicionais, perfeitamente compreensível, normal, mas para o cara que está pensando em fazer o conteúdo dele, ter o projeto dele, o meu conselho é esse, assim, cara, fazer, porque não é bom para uma cidade como Porto Alegre, por exemplo, ter um ou dois veículos só. A concorrência é boa para todo mundo, a concorrência é boa para o profissional, a concorrência é boa para os veículos, né? Monopólio nunca foi legal para ninguém. Então, quanto mais gente fazendo, melhor. Cara, obrigado. O Júnior aceitou de cara. Eu não conheço o Júnior pessoalmente, né? Essa Eu te entrevista. conheço, eu te assistia bastante. Não, mas Ouvia bastante. eu te acompanho também há 10 anos. Mas te conheço pessoalmente. Mas descendo o elevador lá do jogo Inter e Tolima, encontrei um repórter teu.
e falei, cara, eu quero fazer uma entrevista com vocês do canal e tal, porque a ideia, ela é muito boa. Começou devagarinho, hoje vocês estão tão gigantes e com um canal bem legal e eu não me canso de acompanhar. Obrigado pela entrevista, acho que isso é um exemplo para quem tá querendo começar e por isso que eu resolvi fazer a entrevista com vocês, justamente por ter enxergar em vocês mais do que um canal, mas um exemplo para quem quer trabalhar com jornalismo esportivo hoje. Parabéns e obrigado pela entrevista. Obrigado, Berton. Obrigado mesmo, cara. Um abração para ti, para todo mundo aí que assistia a gente também. E, cara, estamos à disposição, estamos aí. Quando vieres a Porto Alegre aí de novo, né? Toma as vacinas antes de vir e comer um churrasco aí, enfim, tá convidado, tá em casa, é só chegar. E Baldasso fora não vou, tá? Gravar um episódio também do podcast lá pra gente, né, falar um pouco sobre isso. Eu tenho um podcast que a gente fala sobre essa questão do radiojornalismo aqui no Rio Grande do Sul, conversando com algumas pessoas, né? Quem quiser ouvir lá no Spotify, Bebendo e Falando, porque a gente faz a entrevista tomando alguma coisa, né? Que é mesa de bar, né? Obviamente, né? O último episódio foi com o Meneghetti, né? Com o Leonardo Meneghetti. Porra, deu um trabalho, o homem só toma vinho caro. Pô, gastou uma grana com ele. Você vai convidar o Meneghetti, o homem é viajado, o homem é, pô, aí é complicado. O cara teve São Paulo não sei quantos anos aí. Primeira conversa dele aí foi... Não, porque eu tava em Paris com o Cláudio Cabral, não sei o quê, peguei um carro, tá bom, já vi. Mas o papo dura enquanto tem bebida, entendeu? Aí a bebida eu escolho de acordo com o convidado. Às vezes é uma cerveja, às vezes é um uísque, às vezes é um vinho. Então, para quem quiser ouvir lá, tá lá no Spotify, o Bebendo e Falando. Cara, show de bola. Obrigado, Júnior. Um abraço. Valeu. Segue firme aí, eu vou seguir acompanhando daqui. Um abraço. Valeu, garoto. Um abração. Valeu. Rapaziada, tudo bem? Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou ou foi útil para você de alguma forma, deixe seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho e fique ligado. Tem muito conteúdo de jornalismo esportivo aqui para você.